Você está ouvindo o Jornal Manaíra. Informação de qualidade e credibilidade você ouve aqui. Rádio Manaíra 103,3 FM. 11h02 e quando o mutuário adquire um imóvel através de financiamento, muitas vezes se depara com os desafios inesperados relacionados a vícios de construção que comprometem a habitabilidade da propriedade, problemas estruturais que podem surgir, impactando diretamente a qualidade de vida dos moradores. E a gente vai entender tudo isso agora com o especialista em direito habitacional, o advogado Francisco Fidelis, o qual eu já dou meu bom dia e digo que seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Muito bom dia, meu amigo Marcos Cunha, bom dia, minha amiga Cláudia Carvalho, a todos os ouvintes da Rádio Manaíra 103.3 FM. Eu já queria emendar uma pergunta, não. Cláudia. Emende. É o seguinte, a gente sabe que quando a gente compra um imóvel, independente de se seja no Minha Casa Minha Vida ou em outro tipo de financiamento, a gente dá uma garantia, não é isso? Não, nem sempre. Não há garantia, não é necessária essa garantia, nem sempre. Às vezes o próprio contrato em si, né, é feita uma avaliação financeira do mutuário, do consumidor, e aí sim é feito o contrato de financiamento. Mas nem sempre é dado algum bem em garantia. O próprio bem em si já é indiretamente a garantia, né? Doutor Fidelis, quando a gente compra, por exemplo, um imóvel na planta, a gente não tem ideia, a gente confia piamente na palavra da construtora ou do construtor ou de alguém que esteja, um terceiro que esteja construindo aquela edificação. E como é que a gente pode se cercar de garantias de que o que foi prometido será cumprido? E se não for, como é que se faz? Certo, vamos lá. Inicialmente é importante salientar que toda vez que alguém for adquirir um bem imóvel, né, um apartamento, uma casa, é importante ter certeza, se municiar de informações acerca daquela incorporadora, daquela construtora, de que ela tem uma certa saúde financeira, uma credibilidade no mercado, né? E como se faz isso? Bom, aí é fazer análise de mercado mesmo, né? De preferência, e aí no que se diz respeito ao imóvel em si, é bom que se faça um estudo técnico, por exemplo, né? dá um telefonema para o CRES e perguntar, tal construtora, vocês conhecem? Sim, é possível fazer uma leve busca, né? Google. Até no Google, Ver se nos tem sites, processos contra, sim, né? no site dos Reclame tribunais. aqui. E sim, é uma excelente ferramenta também de proteção ao consumidor, né? Então, se cercar dessas informações. Sim. Aí vamos lá. A empresa é sólida, eu comprei meu apartamento, mas quando eu recebi, vi que a porta é de má qualidade, a fechadura está quebrada, deu uma infiltração logo na cozinha, antes de eu me mudar. O que é que eu faço? Vamos lá. Assim que a gente adquire um bem imóvel e que é feita a entrega daquele imóvel, é feita uma vistoria técnica, né? A empresa manda alguém do seu corpo técnico junto com o consumidor para fazer uma vistoria. Nesse momento é importante que o consumidor ele leve também consigo alguém especializado na área para se certificar de que aquele bem imóvel está sendo bem, digamos assim, vistoriado. É como comprar um carro usado. Você leva um mecânico junto para ver se o carro realmente está... Sim, de preferência. Né? Sim, de preferência, sem dúvida. Temos vários mecanismos legais, inclusive, para a proteção disso também, né? Temos o Código de Defesa do Consumidor, né? Que dá muitas garantias, né? de rigidez ao contrato, né? em relação ao consumidor, né? Para que garanta a qualidade daquele contrato, aquele imóvel, né? Uhum. Em termos ainda dessa questão de reparação, uma vez verificado o problema, é necessário entrar na justiça? Você deve dialogar com o construtor para tentar resolver numa boa? Você reclama a quem, de que maneira? Bom, inicialmente, né, você deve procurar o construtor, né? E aí, talvez até extrajudicialmente se resolva qualquer querela que possivelmente possa aparecer, qualquer dano estrutural ou dano aparente que possa aparecer, que possa visivelmente ser perceptível pelo homem de conhecimento comum. E aí o homem de conhecimento comum é aquele que não tem aquele conhecimento técnico, né, em engenharia para isso, né, que possa identificar que aquilo ali, naquele imóvel existe um problema sério, né?
E aí, se infelizmente não for frutífero esse contato, e aí procurar qualquer advogado, sua assessoria jurídica para tomar as providências cabíveis. E é indispensável que essa pessoa faça o contato de maneira a ficar documentado, né? Por exemplo, mandar um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, solicitando melhorias, aí ele vai dizer, não vou fazer. Aí você printa tudo isso, já leva para o advogado, porque é uma prova de que você tentou resolver numa boa, mas o cidadão não quis. Sim, aí depois o advogado vai se municiar de outros meios também para que fique... Mas inicialmente é bom sim, ter essa esse prova, contato, né? esse registro, sem Pra dúvida tudo nenhuma. na justiça necessita-se provas. Isso, né? isso. O senhor recentemente conseguiu entregar os cheques de indenizações de um grupo de pessoas que estavam aguardando há cerca de 15 anos. Sim. A justiça normalmente é lenta assim? Infelizmente, sim. Aquela situação é um pouco diferente da que estamos tratando agora. Ali a gente reclamava vícios construtivos, né, baseados no seguro habitacional, que vem a ser um seguro embutido nas parcelas do financiamento de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação. No frigir dos ovos, são imóveis de conjuntos habitacionais, né? Certo. Que mesmo esses que de Minha Casa Minha Vida, os da Caixa, todos eles têm esse SFH? Vamos lá. O Minha Casa Minha Vida, infelizmente, já foi retirada essa cobertura de danos físicos do imóvel. Mas mesmo assim, ainda há cobertura, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Naquela oportunidade ali, como ocorreu na semana passada, pagamos alguns clientes mutuários que tiveram seu direito, digamos assim, reconhecido pela Justiça, de que aqueles imóveis, né, identificado o vício construtivo, fazem jus à indenização pelo seguro habitacional. Certo. Quando se trata de um particular, porque esse caso, quando envolve a Caixa Econômica, então só quem julga é a Justiça Federal, né? Quando é uma construtora, por exemplo, um particular, é mais rápido ou é mais moroso? Depende da construtora, vou ser muito sincero. Se for uma construtora sólida, né, que ainda esteja de pé, digamos assim, porque assim, principalmente em conjuntos habitacionais, que normalmente é feito por licitações, algumas construtoras elas fazem aquele conjunto ali e depois entram em falência ou mudam ou fecham suas portas, mesmo assim, né? Foi por isso que o legislador, lá em 1964, criou um mecanismo de segurança para esses mutuários, né? Isso tudo fomentado pela política habitacional que foi instituída lá naqueles idos dos anos 60. Então, se criou esse mecanismo de se embutir um seguro nessas prestações de pagamento dos imóveis, né? E esse seguro, diga-se de passagem, é o mais caro do mercado. Equivale a 20% do valor da prestação. Você imagina você adquirir um automóvel no valor de R$10.000 e pagar R$2.000 de seguro. Então, é o que esses mutuários de conjuntos habitacionais pagaram durante décadas, durante muitos anos. E aí, infelizmente... muita gente não tinha nem noção disso, né? Não se tinha conhecimento disso. E esse seguro, ele cobre 3 hipóteses. A morte do mutuário, quando há a quitação do financiamento, comprovada a sua invalidez também, que é a mesma situação da quitação ao financiamento, né? O imóvel fica livre. E a terceira, muito pouco explorada, que seria de danos físicos do imóvel, né? Identificado o dano físico do imóvel, é feita a notificação à seguradora, responsável por aquele contrato, para que ela repare aquela construção. Porque imagine uma construtora na década de 70 que construía conjuntos habitacionais, possivelmente ela nem exista mais, né? E aí, pensando nisso, foi que se criou essa garantia de um contrato securitário adjunto ao contrato de financiamento. E o mutuário, ele pode pedir uma rescisão, inclusive receber de volta o valor que ele já deixou pago, caso ele veja algum vício, alguma coisa que não tenha conserto de maneira nenhuma? É mais interessante ajuizar uma demanda securatória indenizatória, certo? Por quê? Porque no cômputo da indenização vai se levar em conta não só a reforma do imóvel, mas todas as outras despesas que são adjetas a isso, né? Ou seja, o tempo de aluguel em que o mutuário, em tese, ficaria fora do imóvel, né? O valor da reforma em si, né? Então, assim, às vezes é mais interessante entrar com a demanda securitária do que pedir o reembolso em si. Na verdade, o contrato de seguro, ele prevê a indenização, né? Essa questão de rescisão de contrato para reaver o valor, né? Pelo menos na situação de conjuntos habitacionais, é um pouco mais difícil pelas razões que já expus, né? Às vezes a construtora nem existe mais. Um caso muito comum e aconteceu comigo à época que eu fui fazer um financiamento imobiliário na Caixa Econômica, em que o gerente do banco, o gerente do setor chega para você e diz: olha, você quer ter um relacionamento duradouro com o banco.
Então é justo, Também né, foi vítima. a recíproca de que você tem uma conta conosco. Eu disse, mas eu já tenho uma conta com vocês. Não, mas aí você precisa abrir outra para me ajudar a bater minha meta. E você me Isso. ajuda, eu lhe ajudo. E isso insinua que, se você não topar, o seu processo vai para o fundo da gaveta, não terá prioridade nenhuma e que você vai se estrepar. Então, eu e a torcida do Vasco, junto com a do Flamengo, a gente concorda em abrir outra conta na Caixa, mesmo sem precisão. Então, isso é legal, isso é normal, isso é bacana, ou isso pode gerar processo também? Não, em tese não. O Código de Defesa do Consumidor repele esse tipo de atitude, né? E isso é visto como venda casada, né? Que às vezes o gerente, ele para bater a meta, né? Muitas vezes acontece, não estou dizendo na sua totalidade, mas e aí ele coloca alguns produtos, né? Até alguns seguros Sim, pessoais. foi o meu alguns caso. Foi seguro de vida, seguro do imóvel, enfim, foi um monte de seguro que ele botou para eu pagar, para dizer, não, para dar um abatimento aqui na sua parcela, e eu já com poupança e já com conta da Caixa. Pois eu também tinha uma conta poupança que meu pai fez na época que eu era criança e já tinha uma conta corrente em uma outra agência, mas eu tive que abrir outra conta corrente. Aí eu não movimentei esta conta, mas os valores da manutenção da conta foram sendo debitados. E eu só descobri 1 ano e meio depois, quando eu fui contratar um serviço de internet e meu nome estava no Serasa. E aí foi aquela confusão e haja mais uns 2 ou 3 anos para poder a justiça julgar e me dar direito a um salário mínimo de indenização. Enfim, é uma história toda muito revoltante e eu acho que muita gente passa por essas situações, né, doutor Fidelis? alguns casos são assim possíveis, são legais. Por exemplo, eles pedem, você não tem relacionamento com o banco, né? Por exemplo, você é servidor público, pensionista, aposentado. Abra uma conta aqui no banco e a taxa de juros diminui. Isso é até de se entender, porque assim, gera uma certa segurança, expectativa de segurança para aquela instituição financeira, que enquanto seu contra-cheque estiver sob a gestão daquela instituição, né, você tem um abatimento de juros, porque ele sabe que todo mês, né, vai ser debitado diretamente no seu contra-cheque. Agora, essas outras práticas que falamos aqui, isso é tido pelo CDC como ilegal. Existe uma forma do mutuário ele se informar do que é legal, do que não é legal? Enfim, se ele não quiser recorrer a um advogado, tem alguma outra maneira dele ter acesso a essa informação? Os PROCONs, né? Os PROCONs são excelentes ferramentas aí de solução de litígio antes de se judicializar, né? O municipal, o estadual, né? Na sua experiência, qual é o tipo de demanda mais frequente em relação a questões habitacionais? Vícios construtivos, sem dúvida, né? É tanto que militamos nessa área há 15, 16 anos por aí, né? Então, acho que 99% dos nossos clientes, eles vêm reclamar vícios construtivos. São impermeabilizações mal feitas, são sapatas que às vezes não são nem feitas nas casas, né? São problemas estruturais nos prédios. E aí são problemas muito sérios que devem ser tratados com uma certa celeridade que às vezes a justiça, infelizmente, não consegue suprir, né? Mas temos meios e mecanismos para pelo menos garantir, assegurar que o mutuário não perca aquilo pelo pé, como se diz a história. Sim. Doutor Fidelis, quando uma pessoa se destina a comprar um imóvel e ela quer reduzir ao máximo os danos, é viável que ela procure um especialista, no caso um advogado especialista em direito imobiliário, para lhe orientar sobre todos os passos, todas as providências, as precauções que ela precisa adotar? Isso é, do ponto de vista financeiro, viável? Sim, é viável. Temos excelentes profissionais aí no mercado que fazem esse tipo de acompanhamento, que prestam esse tipo de consultoria, né, preventiva, né, para que aquele que for adquirir um imóvel se circunde de circunstâncias que o protejam, né, de um problema futuro, né? E aí se faz uma investigação, o advogado, né, o assessor jurídico, ele faz uma investigação acerca daquela empresa, daquele empreendimento, né? Porque às vezes as incorporadoras também elas criam SPEs, né, que são empresas constituídas única e exclusivamente para aquela finalidade, para aquele imóvel. SPE. SPE. Isso. Quer dizer o quê? Sociedade de alguma coisa específica. Me fugiu agora o que significa o P. Tá. Mas é um CNPJ que é criado única e exclusivamente para construir um imóvel, né? Mas aí tem as incorporadoras por trás, né? Tem os acionistas, os empresários por trás, e é bom se circundar dessas informações. Quando se vai visitar um imóvel que ele tem vícios estruturais assim sérios, é possível a olho nu
vislumbrar boa parte desses erros, né, desses vícios, né, doutor Fidelis? Sim, é o que a gente vê, é o que a gente chama de danos aparentes, né? Sim. Que são facilmente perceptíveis ao homem de conhecimento comum. Aquele que não tem... Rachadura na parede. Sim, sem dúvida. Infiltrações, a sapata mal feita, o piso começa a soltar, né? Aquele cheiro bem característico de mofo, né? Isso aí é facilmente perceptível, né? Pelo consumidor final. Sim. Muito bem. Tem mais perguntas, Marcos? Então, eu queria agradecer ao doutor Fidelis pela presença dele aqui conosco, nos ajudando a entender mais desse mercado, porque João Pessoa está muito próspera em empreendimentos imobiliários. Sim, sem dúvida. Empreendimentos de alto padrão, né? Coisa sim. de milhões de reais. Eu entrevistava na semana passada um representante do Cresce, ele dizia que há muitos empreendimentos a partir de 6 milhões de reais, da mesma forma como também se vende muito empreendimentos de 180 mil reais. Então, para todos os lados que você imaginar, do mais acessível ao de maior luxo, João Pessoa está produzindo muito, né? Eu acho que isso tem gerado uma demanda grande para os escritórios também. João Pessoa vem crescendo vertiginosamente, né? Existe uma procura muito grande, né? Até para fins de moradia mesmo, né? De investimento também em João Pessoa, e o mercado imobiliário é o principal termômetro, né? Do crescimento da nossa cidade, né? E aí é importante, repito, né? A gente ter cuidado e cautela quando for fazer esse tipo de investimento, que muitas das vezes é um investimento da vida da pessoa, né? Uma das grandes polêmicas do mercado imobiliário é a questão da lei dos espigões. O senhor concorda com a lei dos espigões? É um tema bem polêmico, né? Muito. Mas em tese concordo, certo? Não estou atuando nesses processos, tem 2 ou 3, 4 processos que estão tramitando na justiça sobre isso, mas em tese eu concordo, a gente tem que proteger também a nossa orla e proteger a livre marca circulação. registrada nossa, né? De ter uma orla livre dos espigões. Isso afeta, inclusive, a climatização do resto da cidade inteira, né? Veja aí cidades que não têm esse tipo de proteção, que são, né, bem diferentes, tem um clima bem diferente, né? Mas o senhor disse em tese, então em que tese o senhor não concorda? Nos detalhes do processo, que eu não vou me ater, porque como eu não estou atuando, por isso que eu falo em tese. Detalhes técnicos talvez não seja compreensível para nós. Seria até antiético falar sobre detalhes leigo. do processo em que não estaria atuando. Uma última pergunta, Pois aí não não. tem a ver sobre direito habitacional nem imobiliário, é sobre um assunto que movimenta a seara jurídica, né, que é a escolha do desembargador, do novo desembargador, desembargadora, através do 5º Constitucional. Como é que o senhor está se posicionando nessa questão? Eu sou pré-candidato a essa vaga, certo? Coloco meu tempo de experiência na advocacia e no serviço público também à disposição da classe. Eu fui servidor do Tribunal de Justiça, cheguei a ser assessor da presidência lá. Fui conselheiro estadual da OAB também. Então eu posso dizer que eu conheço bem os dois lados da moeda, né? Tanto conheço bem a estrutura do tribunal, como também conheço os reclames e as dores da advocacia, né? Por isso que eu estou colocando meu nome à disposição, aí colocarei meu nome à disposição depois que eu fizer o registro de candidatura, e espero que a classe decida com muita responsabilidade esse momento, porque quer queira ou não, o cargo é vitalício, né? Então nós temos que escolher muito bem nosso representante na Corte de Justiça. Caso seja o senhor o escolhido, o que é que a Paraíba pode esperar, né, de Fidelis enquanto desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba? Um julgador, digamos assim, equilibrado, sereno, né? Não sou de extremos, né? Absolutamente acessível, né? Acho que isso é extremamente importante, né, para o julgador, principalmente do 2º grau, que entenda bem a advocacia, porque eu sou advogado militante e isso é uma das características mais importantes para quem quer colocar seu nome à disposição da classe para ser seu representante lá no Tribunal de Justiça, porque perceba, o cargo é vitalício, a gente não tem como mudar depois. Né? Só se o jogador viesse aposentar ou acontecer qualquer outra fatalidade. Mas, em tese, é uma escolha de muita responsabilidade, é um momento muito importante para a advocacia paraibana, a boa escolha do seu representante no Tribunal de Justiça. Então, pode-se esperar de mim, quando fizer o registro da candidatura, e que, se for da vontade de Deus, isso aí está entregue nas mãos de Deus, de que terá um magistrado equilibrado, sereno, sensato, sempre atualizado, isso é muito importante. Agora, absolutamente acessível, né? E aquele velho jargão, né? O gabinete estará absolutamente de portas abertas para qualquer pessoa que deseja falar com a gente sobre algum processo ou qualquer coisa que o valha. Muito bem. Boa sorte na sua caminhada aí rumo ao 5º Constitucional.
Obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho junto ao eleitoral e também ao imobiliário. Eu agradeço e sinto-me muito honrado em participar do seu programa. Muito obrigado. A honra e o privilégio são todos nossos.